Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Eu abro essa edição falando de economia. Com a alta da taxa Selic, os bancos reajustaram tarifas cobradas na compra de imóvel financiado. E não deve parar por aí. O mercado financeiro projeta novas elevações na taxa básica de juros até o final do ano. Depois da alta na taxa básica de juros da economia, os bancos acompanham e aumentam as taxas cobradas para o financiamento imobiliário. Na última semana, o Banco Central elevou a Selic para 5,25% ao ano. E alguns bancos também aumentaram a taxa mínima da sua linha mais tradicional de crédito imobiliário. No Banco do Brasil, as taxas partem agora para 6,5% ao ano. Já a Caixa Econômica Federal, que lidera o segmento, informou que não reajustou suas taxas e que não pretende reajustá-las. A taxa mínima informada atualmente é de 7% ao ano mais TR. Assim, é importante que o tomador do crédito pesquise entre os bancos qual oferece a menor taxa para o seu perfil. Além da taxa de juros, devem ser considerados também os seguros obrigatórios, o sistema de amortização utilizado, além do pacote de serviços exigidos pelo banco para garantir a taxa ofertada. Segundo dados do Banco Central, as taxas médias do crédito imobiliário chegaram a atingir 6,3% ao ano em março e agora estão em torno de 7,5% ao ano. Com a expectativa de novos aumentos da taxa básica de juros, a Selic, e das taxas de longo prazo, o crédito imobiliário deve ficar um pouco mais caro nos próximos meses. Cerca de 200 policiais militares e 45 viaturas acompanham hoje uma reintegração de posse na zona leste de São Paulo. O terreno de 25 mil metros no Jardim Iguatemi é ocupado por centenas de pessoas. No local, há mais de 300 casas de madeira. Alguns ocupantes do terreno atearam fogo nos barracos. Policiais e lideranças da ocupação estão em negociação. Segundo a PM, das 100 famílias que estavam no terreno mais cedo, 50 já deixaram a área. O trânsito ficou complicado no local e ainda causa alguns transtornos. Mudando de assunto, os cientistas brasileiros estão fazendo testes com as vacinas da Pfizer, AstraZeneca e Coronavac. O objetivo é saber a necessidade de uma terceira dose no combate à pandemia da Covid-19. A corrida pela vacinação continua para tentar frear o avanço da variante Delta e outras que possam surgir no país. Ao mesmo tempo, os cientistas querem descobrir por quanto tempo ficaremos protegidos com a imunização completa. No Brasil, já estão sendo realizados testes com doses de reforço da Pfizer, AstraZeneca e Coronavac para garantir maior segurança contra a doença. O que a ciência sabe até agora é que alguns meses depois da segunda dose de qualquer vacina, a quantidade de anticorpos cai. Mas isso não significa que as pessoas vão ficar sem proteção. Os anticorpos fazem parte da primeira linha de defesa do organismo, mas há outros fatores que também atuam a nosso favor. E no mundo todo, as pesquisas com anticorpos também levantam o debate sobre a aplicação de doses de reforço. Israel, Alemanha, França, Chile e Uruguai, países que estão usando diferentes imunizantes, já revelaram planos para oferecer uma dose extra para grupos de risco. E o número de nascimentos em 2020 foi o menor em 26 anos no país. O impacto da pandemia foi o maior até mesmo que o do surto de Zika e microcefalia que afetou o Brasil entre 2015 e 2016. Segundo o Ministério da Saúde, o número de nascimentos no país foi o menor desde 1994. Foram 2.687.000 recém-nascidos no ano passado. Já em 2019, foram 2.849.000, uma queda de 5,66%. A última vez que o Brasil registrou um número menor de nascimentos do que em 2020 foi há 26 anos, quando pouco mais de 2,5 milhões de bebês nasceram.
Os nascimentos já estavam em queda ou estabilidade nos últimos anos, mas em ritmo menos acelerado. O impacto da pandemia no número de recém-nascidos foi maior até mesmo que o surto de Zika e microcefalia, que afetou o país entre 2015 e 2016. Naquele período em que muitos casais adiaram a gravidez por medo das sequelas deixadas pelo Zika, a queda de nascimentos foi de 5,3%. Apesar dessa redução na pandemia, a estimativa é de certa recuperação depois que esse período crítico terminar. A retomada dos planos para ter filhos deve depender de políticas que vão além do controle da circulação do vírus. As políticas de redução de desigualdades e que proporcionem maior estabilidade financeira às famílias podem também influenciar na decisão. Uma pesquisa mostrou que o maior medo dos idosos no Brasil é não ter dinheiro para o próprio sustento e depender de terceiros para sobreviver. O público da terceira idade atribuiu média 7 para o grau de felicidade atualmente. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e o Serviço de Proteção ao Crédito revelou quais são as expectativas do idoso para o futuro. O estudo apontou quais são os maiores medos nessa faixa etária. A maioria deles afirmou que não quer ficar dependente para realizar suas atividades diárias. 1/3 deles se preocupam em não ter dinheiro para o próprio sustento. 27% de não ter saúde física. 25% tem medo de perder entes queridos e 20% de não se sentir útil. O levantamento mostrou também que 33% dos idosos pretendem aproveitar a vida com familiares. 25% querem fazer um tratamento odontológico. 24% pretendem viajar pelo Brasil e 23% planejam trabalhar. Numa escala de 0 a 10, os idosos atribuíram a média 7 para o grau de felicidade atual. Entre as classes A e B, a nota média subiu para 8. E olha, antes de encerrar, uma cena curiosa. Parte de uma pista do Parque César Mar, em Palmas, no Tocantins, foi interditada por 3 horas para que uma jiboia terminasse de se alimentar. O animal havia capturado uma iguana no meio da via em que passam os visitantes da atração turística. Nas imagens compartilhadas nas redes sociais por visitantes do parque, é possível ver o momento exato em que uma jiboia matou e engoliu uma iguana. A cobra possui cerca de 1,5 metro de comprimento e tem uma digestão lenta. Após 3 horas, ela terminou a refeição e voltou para a mata. Impressionante! E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu volto às 11 da manhã com outras informações. É daqui a pouquinho, você não pode perder e eu espero você. Até mais!